Vamos iniciar o estudo sobre segmento de reta. O segmento de reta é definido como uma parte da reta, uma fração da reta. Sendo assim, em uma reta que é infinita, nós temos vários segmentos de reta possíveis de ser traçados. É importante ressaltar que o segmento de reta tem sempre origem e fim. Então, ele tem um ponto de partida e um ponto de chegada, um ponto inicial e um ponto final. Ele é formado por todos os pontos que estão entre os dois pontos definidos na reta em que está contido. Então, vamos analisar aqui o primeiro segmento de reta, que são segmentos consecutivos. Segmentos consecutivos, eles têm uma extremidade em comum. Lembrando que a extremidade é o ponto de início ou ponto de fim da reta, do segmento da reta. Então, vejam só, eu tenho esse segmento DC. Então, ele inicia no ponto D e termina no ponto C. E tenho também o segmento CB. Inicia no ponto C e termina no ponto B. E, por último, o segmento BA. Bom, nós podemos perceber que o segmento DC e CB são segmentos consecutivos. Eles vêm em uma sequência. O fim de um segmento dá início ao outro. Então, consecutivo é aquilo que ocorre em uma sequência, de modo que um vem após o outro. E vejam que eles dividem o ponto C. O ponto C é uma extremidade comum desse segmento e desse. Isso é uma evidência de que são segmentos consecutivos. Agora, observe o segmento DC e BA. Eles são consecutivos? Não, né? Eles não têm nenhum ponto em comum. Veja que as extremidades desse segmento são marcadas por DC, que são os nomes dos pontos, e esse por BA, e eles não têm nenhum segmento em comum. Percebe-se também que eles não podem ser consecutivos, pois entre eles há um outro segmento, ok? Peço para que leiam com calma o livro, as definições aqui, os exemplos, ok? Para complementar minha explicação. Agora vamos analisar os segmentos colineares. O prefixo co, ele quer dizer junto, da mesma conviver, tá? Cooperar. Então, coexistir, co tem a ver com existir de forma junta, conjunta, ok? Na figura, os pontos A, B, C e D estão sobre uma reta suporte R. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma reta suporte R, que é essa reta, o nome da reta, ele vem sempre aqui, ó. Geralmente no final da representação da reta, tá bem? Então, observem que eu tenho vários pontos coexistindo, estão juntos na mesma reta suporte. Então, segmentos colineares são segmentos que estão sobre a mesma reta suporte, olha só. AB, BC, AC, AD, CD. Então, todos esses segmentos estão sobre a reta R. Por isso, são segmentos colineares, ok? Uma exemplificação, voltando aqui, utilizando a ilustração a seguir. Vocês percebem que nenhum desses segmentos são colineares? A reta que suporta esse segmento não é a mesma que suporta esse, não é a mesma que suporta esse. Quando a gente observa esses zigue-zagues, né, é uma indicação que não são segmentos colineares, pois os segmentos colineares, eles dão essa ideia de sequência, pois eles estão sobre a mesma reta. E a mesma reta é essa que tem a mesma direção e segue esse mesmo sentido aqui, ok? Segmentos adjacentes. Quando dois segmentos de reta são ao mesmo tempo colineares e consecutivos e não possuem pontos internos comuns, dizemos que esses segmentos são adjacentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que se dois segmentos forem colineares e ao mesmo tempo consecutivos, se eles tiverem essas duas características, então eles serão necessariamente adjacentes. Então, todo segmento adjacente é colinear,
todo segmento adjacente é consecutivo, mas nem todo segmento colinear e consecutivo é adjacente. Aqui tem até uma explicação utilizando o significado da palavra. O prefixo ad quer dizer junto. A palavra adjacente significa o que está junto, vizinho. Então, adjacente é aquele que está junto, lado a lado e sobre a mesma reta suporte. Vamos ver aqui alguns exemplos. AB e BC são adjacentes, pois além de serem consecutivos, vejam, ó, assim que termina um, começa o outro. Ó, o B é um ponto em comum entre eles. Além deles serem consecutivos, eles estão sobre a mesma reta suporte. Por isso, AB e BC são adjacentes. Bom, temos também um outro exemplo aqui, que o próprio livro trouxe, olha. AC, então não tem problema eu passar aqui por cima, né, desse B ignorando, não. Eu vou considerar o segmento de A até C. Então, ele vai além do AB, ele é maior, tudo bem? O segmento AC, ele é adjacente ao CD, porque veja, olha, AC e CD, eles estão em uma sequência sobre a mesma reta, tudo bem? Olha esse comentário. Perceba que AB e CD não são adjacentes. Vamos analisar. AB e CD. Realmente, olha, o AB, vou fazer aqui em cima a observação, e o CD, eles não são adjacentes, pois apesar de estarem sobre a mesma reta suporte, realmente, ambos segmentos estão sobre a reta R. Eles não são consecutivos. Então, para ser adjacente, além de estar sobre a mesma reta, eles têm que ser consecutivos. Tudo bem? Vamos analisar esse outro exemplo. Eu tenho AB e BC. Esses segmentos AB e BC também não são adjacentes. Por quê? Eles são consecutivos, sim, ó. Quando termina o AB, começa logo o BC, um dá sequência ao outro. Então, são consecutivos, mas não são colineares. A gente pode dizer que essa é uma mesma reta suporte? Não, nós temos duas, esta e esta, correto? Então, dois segmentos são adjacentes quando são colineares e consecutivos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. E eles não podem possuir pontos internos comuns. O que é isso, pontos internos comuns? Vamos analisar aqui o segmento AC e AB. Eu posso dizer que AC e AB são adjacentes? Não posso, porque o AC tem pontos internos comuns com o AB, pois o segmento AB está contido no segmento AC. Então, quando um segmento está contido dentro do outro, né, digamos assim, eles não são adjacentes. Para ser adjacentes, eles não podem ter pontos em comum. Então, tem que ser como aqui, ó, AB e BC, um logo após o outro. Para finalizar também, ó, BC e CD também são adjacentes.